Graça e paz, igreja, amém? Amém. Hoje nós daremos continuidade à nossa série Identificando Quem Eu Sou, onde nós estamos expondo as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, descritas lá no livro de Apocalipse. No primeiro sermão, há 2 domingos atrás, nós tratamos sobre a carta à igreja em Éfeso, e nós vimos que ela era uma igreja firme na doutrina, na evangelização, porém ela havia perdido o primeiro amor. Na semana passada, o pastor Arthur expôs a carta à igreja em Esmirna, onde Jesus ele encoraja essa igreja a permanecer firme diante de uma grande perseguição que ela sofria e que continuariam a sofrer durante um bom tempo. Hoje nós iremos tratar da terceira carta, a terceira igreja, a carta à igreja em Pérgamo. Por isso eu quero convidar vocês a abrirem comigo no texto de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Apocalipse 2, versículo 12 até o versículo 17. Amém, igreja? Amém? Misericórdia. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, fale conosco por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos confrontar com a Sua palavra e nos transformar por meio dela, para que possamos ser alimentados, Senhor, ser mudados, Senhor, a semelhança Tua, Jesus Cristo. Por isso, fale conosco, fale por meio do Teu Espírito, fale por meio da Tua palavra. Assim nós oramos, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Existe uma ilustração muito usada, e que eu fui pesquisar e de fato é verdade, é que quando uma maçã podre está no meio de outras maçãs saudáveis, ela causa um efeito nas saudáveis que antecipam a sua maturação e, consequentemente, elas estragam com mais facilidade. Pelo fato daquela maçã podre estar ali, as outras também, com pouco tempo, se tornam podres. Isso acontece devido a uma substância que essa maçã podre libera e acelera o processo de maturação. Então, a gente perde todas as outras maçãs se a gente não tirar essa maçã podre do meio delas. Esta ilustração bem simples do nosso cotidiano explica um pouco o que estava ocorrendo na igreja em Pérgamo. Ela era uma igreja fiel a Cristo, com uma fé firme e saudável, mas ela estava permitindo que, aos poucos, falsos mestres, com seus falsos ensinamentos, estivessem no seu meio e contaminasse a igreja em Pérgamo. Então Jesus escreve essa carta por meio de João,
com o objetivo de exortar a igreja sobre sua prática e encorajá-la a permanecer fiel tanto na sua confissão, tanto na sua fé, quanto se esforçar para manter a santidade e a pureza dentro da igreja. A cidade de Pérgamo, devido a alguns embargos comerciais, ela não tinha acesso a um material muito comum feito de papel, o papiro egípcio, e ela ficou muito famosa por ter desenvolvido um novo material para a escrita dos livros daquela época, o famoso pergaminho, que era feito com couro secado dos animais, sendo esse próprio nome, pergaminho, ligado ao nome da cidade, Pérgamo. Com essa produção própria desse material, aquela cidade construiu uma grande biblioteca com cerca de 200.000 exemplares, 200.000 rolos escritos, e Pérgamo era conhecida como um grande centro cultural de conhecimento. A cidade também, além desse centro cultural e de conhecimento, ela também era reconhecida como um grande centro religioso. Lá havia um imenso altar ao deus grego Zeus, templos de Atena, de Dionísio e do famoso deus daquela região, Asclépio ou Esculápio. Ele era conhecido como deus da cura. Este último deus, ele atraía diversos devotos de diversas regiões, buscando justamente cura de doenças graves. E até hoje, esse símbolo de Asclépio, na época era uma serpente, hoje ela é a marca da medicina, o bastão de Esculápio, como é conhecido. Além desses templos, foram construídos diversos templos para o culto ao imperador. E isso tornou Pérgamo um centro também do culto ao imperador, não apenas os deuses pagãos, gregos e romanos, mas também do imperador, do César. Além disso, por algum tempo, a cidade de Pérgamo rivalizou com as outras duas cidades que nós estudamos recentemente, Éfeso e Esmirna, pois em determinado período ela foi escolhida como aquela que teria o benefício de designar o guardião do templo do culto ao imperador. Como nas demais igrejas que nós estaremos vendo, a perseguição dos cristãos estava presente em Pérgamo, porém, de forma bem especial, bem incisiva e direta, era uma perseguição puramente religiosa. Pelo fato de ser um lugar com vários deuses, muito religioso, eram cidadãos que eram totalmente devotados à vida religiosa. E nesse contexto, haviam diversas tensões para os cristãos que residiam em Pérgamo. Zeus e Asclépio eram denominados pela palavra grega Sóter, que significa Salvador. E nesse contexto, era muito complicado o cristão estar numa sociedade que todos diziam que Zeus e Asclépio eram Salvador, porque para o cristão, somente Jesus Cristo era o Salvador. Todos eram obrigados a reconhecer César como o Senhor. Mas é outro termo que, para o cristão, somente Jesus Cristo deve ser chamado como o Senhor. Ao invés dos 200.000 rolos, os 200.000 livros que Pérgamo tinha, somente a Bíblia era o livro que o cristão manuseava. Ao invés da cura por Asclépio, para os cristãos, Jesus era o seu médico. Diante dessa cidade impregnada de idolatria, de deuses pagãos, os cristãos eram constantemente ridicularizados, escarnecidos, perseguidos e até assassinados. Caso eles se recusassem a participar dos cultos, das festas em honra a esses deuses pagãos e ao imperador, eles, além de serem ignorados, também corriam o risco de serem demitidos dos seus empregos e que ninguém pudesse negociar, fazer negociações comerciais, assim como nós vemos em Esmirna, como acontecia também na perseguição em Esmirna. Diante dessa realidade, nós vemos que no texto Jesus discorre um elogio a essa igreja, uma exortação, e como nas outras cartas,
uma palavra final de encorajamento e de esperança. Nós vemos que Jesus inicia a sua carta ao líder da igreja, ao anjo da igreja, e ele se descreve como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele revisita a descrição, a sua própria descrição, que está lá em Apocalipse 1:16. E essa descrição, como todas as outras, tinha um objetivo claro para a realidade daquela igreja. Pérgamo também foi, durante um tempo, o centro político romano naquela província da Ásia. É um tipo de capital romana, durante um período específico. Na cidade havia a residência do procônsul, que era o governador, o representante de Roma, e que ele mantinha em suas mãos o poder da espada. Ele que definia quem era justo, quem era injusto, quem morria e quem permanecia vivo. De acordo com a apresentação, Jesus ele tem como objetivo mostrar para a igreja que não é o procônsul que tem a espada, o poder na sua mão. Não é ele que decide questões de vida e morte, mas é o próprio Jesus. É ele que possui a espada de 2 gumes e que é totalmente afiada, que é perfeita, que dá o corte perfeito. Então a gente pode perceber que, mesmo o governador, o procônsul, sendo opressor, impondo o culto ao imperador, eles não precisavam temer a nada, porque quem detinha a real autoridade sobre todas as coisas era o próprio Cristo, e não o procônsul. Assim, Jesus, como soberano de todas as coisas, como conhecedor de todas as coisas, ele conhecia aonde a igreja de Pérgamo estava, ele conhecia exatamente o que se passava naquela cidade, e ele afirma que sabe onde eles vivem, e ele faz uma afirmação muito assustadora. Ele diz que em Pérgamo é onde está o trono de Satanás. E ele afirma, e ele explica isso no final do versículo 13, dizendo que Pérgamo é onde Satanás habita, onde ele faz morada. Esse termo, trono de Satanás, ele pode ser interpretado de 5 maneiras diferentes. Nós temos 5 maneiras para interpretar o que seria, o que Jesus estava querendo representar com essa imagem do trono de Satanás em Pérgamo. A primeira é que Pérgamo era o trono de Satanás, porque era o centro religioso pagão daquela época e daquela região. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que, para o viajante que vinha do Oriente, a cidade tinha um aspecto físico, geográfico, de um trono. Outra coisa é que provavelmente Jesus falou isso, porque o altar de Zeus era semelhante a um grande trono, e por isso ele diz isso, representando essa divindade pagã, grega, como o trono onde Satanás habita. Outra coisa é que Asclépio era identificado com a serpente, e possivelmente é uma alusão ao que nós vemos em Gênesis 3, a figura de Satanás no Éden. E por fim, a última possível interpretação é que Pérgamo era o centro do culto ao imperador, sendo Satanás totalmente dominador sobre uma civilização que estava totalmente à parte de quem Deus é, inimiga de Deus. E essa última interpretação sobre o culto ao imperador, lá ser o centro, é bem adequada para o contexto que nós estamos vendo, porque se considerarmos que João foi exilado para a ilha de Pátimos, e Antipas, como nós veremos daqui a pouco, foi morto por testemunhar Jesus Cristo, é porque aquela era uma cidade que era totalmente aversa ao Evangelho, e que Satanás usou aquilo para infligir dor e perseguição aos servos do Senhor. Então, Jesus ele elogia aquela igreja que, apesar de estar rodeado de tanta idolatria, de tantos deuses pagãos, eles permaneciam fiéis a Ele. Eles não abriram mão da fé em Jesus Cristo, mesmo tendo vários deuses e uma pressão social para isso. Eles não estavam se enveredando à adoração a deuses pagãos. Eles permaneciam firmes na fé em Jesus Cristo. Nós percebemos com o texto que a perseguição lá era violenta.
Pouco se sabe sobre esse homem chamado Antipas, mas ele foi caracterizado por Cristo como uma testemunha fiel. É o termo que a gente conhece bem, mártir. Aquele que é a testemunha e que testemunha dando inclusive a sua vida. Ele foi morto pelos romanos por se manter firme, por não aceitar adorar outros deuses. E mesmo diante da morte desse irmão, a igreja permaneceu firme. A igreja não renunciou a Cristo por causa do medo de ser morto, assim como Antipas. E que provavelmente Antipas só foi um representante dos diversos outros homens e mulheres que foram mortos também naquela cidade. Nós vemos que depois desse elogio sobre a fidelidade da igreja em Pérgamo, Jesus agora vai para uma exortação, algo que ele tem contra aquela igreja. Jesus, ele reprova Pérgamo por sua fraqueza. Por quê? Porque eles estavam permitindo pessoas que estavam armando armadilhas para que o povo de Deus caísse ali. Jesus diz que no meio deles estava permitindo a presença de pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Jesus, ele remete a um texto que está em Números 22 a 25, e é importante nós entendermos o que estava acontecendo lá no texto do Antigo Testamento. Os israelitas tinham saído do Egito e, em determinado momento, eles acamparam nas campinas em volta de Moabe. O rei moabita, chamado Balaque, viu aquele povo grande, ele sabia das histórias, das vitórias do povo de Israel desde que saiu do Egito, e com medo de Israel de ser derrotado como os outros que foram derrotados, ele chama Balaão, um profeta de Deus, e pede para que Balaão amaldiçoe Israel, com o objetivo de que, com a bênção de Balaão, ele sabia que poderia triunfar sobre Israel, ele não seria vencido pelaquela nação tão poderosa que havia derrotado os egípcios. Porém, Balaão trouxe a palavra do Senhor de fato a Balaque. Mas a palavra do Senhor disse para ele que não amaldiçoaria Israel. E pior, Balaão trouxe uma profecia abençoando Israel. Isso deixou Balaque furioso. Ele diz lá no texto: eu te chamo para você abençoar o meu inimigo, eu te chamo para você amaldiçoar o meu inimigo e você o abençoa ainda. Como assim? Como é que você está fazendo isso comigo? E não foi uma vez só, não. Balaão foi confirmando cada vez mais, por meio da palavra que Deus deu a ele, que não iria amaldiçoar, porque Deus não queria. Balaão foi fiel ao que Deus tinha passado para ele. Porém, nós percebemos que mesmo Balaão, cumprindo a vontade de Deus, por inferência, nós vemos no capítulo narrado em Números 25, onde os israelitas se envolvem sexualmente com as mulheres moabitas e são conduzidos a se envolver naquela imoralidade a ponto deles estarem cultuando os deuses das moabitas. Nós percebemos que isso foi algo, de alguma forma, planejado entre Balaão e Balaque. É isso que se entende desse texto. Balaão não quis, falar contra Deus e amaldiçoar Israel, mas chegou lá no ouvido de Balaque e disse assim: cara, eu não posso amaldiçoar aquele povo, mas faz o seguinte, pega as mulheres mais bonitas de vocês, leva lá, seduz os homens dele, e com o tempo eles vão começar a ser mais permissivos, e vocês começam a inserir os cultos de vocês ali. E uma vez isso acontecendo, eu conheço o Deus dele. Eu conheço. E Deus não vai permitir que eles cultuem outros deuses, e isso vai ser a derrota deles. Eu não posso amaldiçoá-los, mas essa é a minha dica, faz isso. E nós vemos que é exatamente isso que acontece. Os homens israelitas se entregaram à imoralidade sexual e realmente foram conduzidos a sacrifícios a Baal Peor.
Jesus usa essa história para dizer que na igreja de Pérgamo havia pessoas assim como Balaão, que criou essa armadilha para os israelitas, criando uma forma de afastar o povo de Deus. Isso estava acontecendo em Pérgamo. Alguns no meio da igreja de Pérgamo estavam construindo essas armadilhas e com o objetivo de buscar algum tipo de segurança pessoal naquela sociedade que os oprimia tanto. Eles não deveriam adorar outros deuses, eles não se prostravam diante de Zeus, mas, vá lá na festinha deles, não tem problema, porque daqui a pouco a perseguição vai ficar pior se a gente não for. Não vai no templo de Zeus, não vai no templo de Atena sacrificar, mas a festa é tranquilo. Bebe com eles, participa da imoralidade, não tem problema. Come as carnes sacrificadas aos ídolos, mas, você não precisa abrir mão da sua fé. Continua, presta culto a Deus, mas dá uma permissãozinha para eles participar, para a gente participar lá também. Vai lá também, senão daqui a pouco eles vão começar a cortar tudo da gente. Vai ficar muito difícil. E não tem problema. Jesus diz também que há aqueles que se pegam ao ensino dos nicolaítas. E o que era isso? É justamente a desculpa que era dada para participar dessas coisas, sem ter problema nenhum com a sua fé. Os nicolaítas diziam que a graça é tão abundante que a gente não precisa mais estar debaixo da lei, que a gente não precisa mais obedecer. A lei mosaica não tem mais nada a ver com a gente. Viva a sua vida, o importante é a sua confissão de fé. O importante é você crer que a graça de Jesus é muito maior. Você não precisa mudar de vida, não. Então você pode viver a imoralidade sexual. Você pode participar das festas aos deuses pagãos. É só você permanecer crente, lendo a Bíblia. É só você permanecer cultuando o seu Deus na sua casa, cultuando ao Deus de Israel, a Jesus Cristo, como seu mestre, mas a sua vida não tem nada a ver com a sua fé. Porque a gente não está mais preso, é o que eles diziam, à lei, então a gente não precisa mais obedecer. A graça é muito maior. E o grande problema que Jesus afirma é que a igreja estava permitindo que esses homens que pregavam esse tipo de mensagem e que seus ensinamentos permanecessem no meio da igreja. Era fato que essa permissividade, essa abertura de espaço por uma prática equivocada, certamente ia conduzir a igreja ao pecado e à desobediência. De fato, havia maçãs podres no meio da igreja de Pérgamo, e Jesus não estava aceitando de que a igreja não estava fazendo nada. Então, Jesus dá a ordem para que eles se arrependam e que façam algo com relação a isso. Jesus estava esperando que eles disciplinassem aqueles homens, que eles exortassem aqueles homens, que eles defendessem a fé que eles professavam, que estavam sendo tão fiéis na prática da igreja. Vemos que o convite ao arrependimento era para a igreja de Cristo ali, não para esses homens. Mas se eles permanecessem permitindo, Jesus diz que Ele mesmo viria, Ele anteciparia o seu juízo sobre aqueles homens, e com a sua própria espada, que sai da sua boca, com a sua autoridade e o seu poder, Ele lutaria contra aqueles homens. Ele chama a igreja ao arrependimento, e diz, se vocês não agirem, eu vou vir. Eu vou antecipar o juízo sobre vocês. E vocês vão ver coisas que você não gostaria de ver. Não se tratava essa brevidade, essa vinda de Jesus da sua segunda vinda, mas justamente um juízo antecipado sobre aquela igreja. Mas Jesus não para por aí. Após exortar, ele traz no seu trecho final um tom de esperança para os verdadeiros cristãos de Pérgamo. Jesus ele usa duas imagens. Uma primeira imagem é do maná escondido. Essa imagem remete ao Êxodo. Se a gente lembrar lá, depois que Israel sai do Egito, ele caminha por 40 anos no deserto, e o maná é aquilo que cai do céu todo dia de manhã, e que alimentava o povo. Os judeus eles esperavam que, com a vinda do Messias,
ele daria um maná chamado maná escondido, um novo maná que os alimentaria agora espiritualmente, não seria visível aos olhos, mas que seria um alimento espiritual. Esse era uma das promessas, algo que eles esperavam. Na perspectiva do antigo Israel, dessa espera de Israel, entende-se que, de certa forma, esse maná escondido já se cumpriu. Quando Jesus Cristo veio e se intitula como o pão da vida, e esse pão da vida, esse maná escondido que foi dado por Cristo, é dado a todo aquele que o recebe pela fé, mas com um olhar mais no futuro glorioso. Esse maná escondido será disponibilizado de forma completa e definitiva nos novos céus e na nova terra, que é relatado no próprio livro de Apocalipse. Hoje nós, de certa forma, experimentamos já desse maná escondido de forma limitada, mas na glória nós experimentaremos de forma plena. A segunda imagem de esperança que Jesus dá para a igreja de Pérgamo e para nós hoje é uma pedra branca com um novo nome. O significado dessa pedra branca ainda é um grande mistério. Há diversos estudiosos que definiram algumas interpretações, algumas hipóteses do que realmente ela seria de fato, mas uma delas, que eu creio que é a mais coerente, né, com todo o contexto que a gente vê dentro do livro do Apocalipse, é que essa pedra, ela é uma pedra que todo santo, todo salvo receberá, e que o nome nela escrito é o nome de Cristo. E que essa pedra é um sinal de que aquela pessoa que a recebeu pertence àquele nome que está escrito. Então é um sinal de pertencimento a Jesus Cristo, para confirmar aqueles a quem Cristo atraiu para si. Essas duas imagens, do maná e da pedra, demonstram para nós, demonstram para a igreja de Pérgamo, que no final das contas, independente desses homens que estavam deturpando o evangelho no meio deles, a igreja de Cristo verdadeira permanecerá firme até o final. Aqueles que, de fato, Cristo resgatou, não se deixarão ser levados por falsos ensinamentos, pelos ensinamentos daqueles que criam armadilhas, ensinamentos dos nicolaítas. A igreja ia perseverar. Ninguém poderia tirar os santos do Senhor da mão poderosa dele. Aquele que tem a espada de dois gumes, ele é poderoso para fazer com que sua igreja persevere até o final da caminhada. Diante dessa mensagem a Pérgamo, nós precisamos nos perguntar se nós temos vivido assim como essa igreja hoje. Será que a nossa igreja geral hoje tem vivido de forma permissiva a falsos ensinamentos, a falsos mestres dentro do nosso meio? Será que a nossa igreja tem permitido ser maculada de dentro por falsos ensinamentos, por falsas práticas, por uma vida que não está alinhada com a verdade do Evangelho? Como reformados, nós somos conhecidos por aqueles que têm um apego especial pela Escritura. Somos taxados como aqueles estudiosos que vivem na base da chamada sola Escritura, somente a Escritura. Muitos de nós nos sentimos orgulhosos pela nossa confissão de fé, justamente por isso. Muitos de nós, reformados, gostamos de postar nas redes sociais frases de Agostinho, Lutero, Calvino e muitos outros teólogos reformados. Podemos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas no fundo, muitos de nós não estão preocupados com a santidade da igreja e da nossa comunidade local. Nós nos prendemos tanto ao estudo da Escritura que nos esquecemos de que ela deve ser vivida no ambiente da igreja local. Por muitas vezes nós nos calamos diante de falsos ensinamentos, dos pecados que acontecem no nosso meio.
Nós nos esquecemos que a Bíblia que nós tanto prezamos nos ensina que devemos disciplinar aqueles que estão fora do caminho. Não estou dizendo de que devemos apontar o dedo com um julgamento opressor, maldoso, sem amor, sem compaixão e sem misericórdia, mas devemos amar os nossos irmãos, aqueles que estão do nosso lado, demonstrando que a palavra de Deus exige uma vida correta diante dele. E que se você, aquele irmão que está do seu lado, está vivendo uma vida contrária ao que Deus diz, o maior sinal de amor que nós podemos dar a ele é demonstrar, pela palavra de Deus, com amor, com graça e misericórdia, que nós recebemos também de Deus, que ele deve corrigir o seu caminho. Não pela nossa palavra, mas porque Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, requer isso de nós, de todo aquele que foi resgatado. Não podemos fechar os nossos olhos, não podemos negligenciar a disciplina, a exortação em amor dentro da comunidade cristã. Isso é um sinal de amor àquele que está em pecado, àquele que está ensinando algo errado. Isso não é um sinal de julgamento, de falta de compaixão, mas, muito pelo contrário, de amor, de compaixão e misericórdia, sabendo que todos nós devemos crescer à medida da plenitude de Cristo. Precisamos lembrar que não só os líderes da igreja, o pastor, os presbíteros, devem prezar pela pureza e a santidade da nossa igreja. Todos nós devemos prezar pela pureza em nosso meio. Nós não podemos deixar que o inimigo entre aqui na nossa comunidade e faça uma festa. Nós precisamos entender que a santidade é algo que Deus requer de nós para que possamos estar na presença dEle. Nós perdemos isso de vista. Deus é graça. Ele nos chama pela graça. Ele nos encontra num lugar de perdição. Ele nos ama mesmo quando nós estamos de costas para Ele. Ele não exige de nós nada. Ele não exige algum tipo de mérito, algum tipo de ação nossa. Mas uma vez que nós fomos resgatados por graça, Ele exige agora uma vida diante do Espírito Santo, diante da sua palavra, uma vida de santidade, de separação desse mundo que ainda está imerso no pecado. Devemos viver uma vida santa e separada. Hoje nós podemos viver por causa de Cristo. Talvez a gente possa estar vivendo hoje, exatamente como Pérgamo, pregando algo muito bonito, muito bíblico, tendo falas muito bem colocadas, confessando a Cristo, pregando o Evangelho, mas dando espaço para o pecado no nosso íntimo. Não podemos aceitar em nosso meio, no meio da igreja, a imoralidade sexual, a fofoca, as divisões, a raiva, o orgulho, a inveja, a mentira. Todos esses pecados maculam a nossa igreja. Todos esses pecados influenciam o outro que está ao nosso lado. Nós precisamos estar atentos, sim, para isso dentro da nossa igreja, mas principalmente devemos estar atentos para nós mesmos. Porque se nós, individualmente, estamos cometendo um desses pecados, se um desses pecados estão presentes constantemente na nossa vida, não adianta a gente ser fiel, vir à igreja, cantar louvores, ler a palavra e não praticar uma vida diante de Deus. Não adianta dizer que somos fiéis a Deus, mas nossas práticas são práticas de idólatras. Nós não podemos servir a dois senhores. Se você é um cristão, você deve servir apenas a Cristo, tanto em palavras quanto em atitude. Por isso, eu te convido hoje a se arrepender, a confessar o seu pecado ao Senhor, a não esconder mais, não adianta, Deus sabe. A procurar ajuda dentro da igreja, dos seus líderes, dos presbíteros, do pastor.
Não esconda mais o seu pecado. Saiba que você é responsável pela santidade de todos nós, da igreja aqui. Nosso coração não deve ser egoísta a ponto de achar, tá tudo bem, eu vou manter esse pecado escondido. Isso aqui, bota para debaixo do pano. Isso macula a igreja, irmãos. Isso é sério. O pecado não é brincadeira. Não fique sozinho com o seu pecado. Certamente ele vai te destruir. Procure ajuda. Procure um irmão mais experiente na fé. Procure os seus líderes. Confesse os seus pecados. E seja transformado pelo amor gracioso de Jesus Cristo. Hoje a internet nos deu acesso a muitas coisas boas, mas também a muitas coisas ruins. Hoje, assim como lá dentro da igreja de Pérgamo, de forma externa à nossa igreja, não dentro da nossa igreja local, mas nós estamos vendo e ouvindo vários falsos mestres pregando coisas que não estão alinhadas com a Escritura. Nós vemos na igreja de Pérgamo uma graça barata sendo vendida, que não exigia transformação de vida, mas que apenas a graça era suficiente e você pode viver a sua vida em pecado. Hoje em dia nós ouvimos isso. Hoje em dia temos acesso a esse tipo de pregação. Ela é sempre muito bonita, prega o amor de Deus, mas esquece que Deus é um Deus justo. Assim como em Pérgamo, a nossa fé hoje, a nossa fé pura, está sendo atacada por frentes externas, mas também por frentes que se dizem cristãs. Falsos mestres que falam em nome de Jesus, coisas que não foram faladas pelo próprio Jesus. Devemos negar, irmãos, tudo aquilo que não vem de Deus. Negar tudo aquilo que não está exposto nas Escrituras. Precisamos analisar, por meio da Escritura, tudo o que ouvimos. Não podemos deixar que coisas que se dizem gospel, coisas que, na verdade, não tem nada de evangelho, precisamos estar alertas, irmãos. Alertas àquilo que ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que permitimos no nosso meio. Diante de tudo isso que conversamos, podemos ver que a mesma esperança que Jesus trouxe para Pérgamo também é uma esperança para nós. Nós podemos ter certeza que, apesar de tudo isso, apesar da gente cair e levantar sempre, apesar de que na nossa igreja, na igreja de Cristo espalhada pela face da terra, há joio no meio do trigo, há pessoas que não são de Cristo, por mais que estejam experimentando da comunhão dos santos, eles não são. Mas podemos ter a certeza, nós, igreja de Cristo, seu povo santo, irá perseverar até o fim. Não porque nós somos bons, não porque nós agimos bem, porque nós perseveramos com a nossa força, mas porque Jesus Cristo garante isso. Porque mesmo que a gente não consiga resolver os problemas dentro da igreja, Ele mesmo vai vir e vai resolver, porque a igreja é dele. Não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo. Ao final da carta, Jesus dá uma mensagem de esperança para os nossos irmãos em Pérgamo e também para nós. Ele nos chama, assim como a igreja de Pérgamo, de vencedores. A pergunta é: qual é a origem dessa vitória? A vitória vem e é garantida porque Jesus a conquistou. Jesus a conquistou quando venceu a morte e o pecado na cruz do Calvário. Jesus foi aquele que ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e em breve voltará, irmãos. E voltará com poder, com majestade. É nisto que está a nossa esperança. É isso que nos dá fôlego, ânimo para continuar. Sabemos que nós, o corpo de Cristo, iremos perseverar até a sua volta. Então nós, de fato, receberemos uma pedra branca com um novo nome. E plenamente desfrutaremos do maná
que nos alimentará por toda a eternidade. Vamos orar? Senhor Jesus, sabemos que o Senhor é aquele que reina sobre nós. Por mais que sejam palavras duras de se ouvir, palavras que ferem o nosso coração, é disso que precisamos, Senhor. Precisamos que o Senhor realmente destrua tudo aquilo que está de errado e nos faça nova criatura. Jesus, nos perdoa se nós estamos sendo permissivos a falsos ensinamentos, Senhor, contrários a Ti. Nos perdoa se nós estamos deixando que a nossa fé, que o Seu nome, Jesus, que a Sua igreja seja maculada. Somos falhos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos arrependemos diante de Ti. Se temos levado a nossa fé de forma desleixada, se não temos prezado, Senhor, por viver aquilo que o Senhor nos instruiu na Sua palavra. Estamos só preocupados com crescimento intelectual. Nos ajuda, Senhor, a aplicar a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Nos ajuda a estender a nossa mão de amor ao outro e entender que quando nós exortamos, Senhor, o nosso irmão, que porventura está caminhando em pecado, isso é um ato de amor e graça, porque sabemos que viver em pecado, viver longe de Ti, significa morte espiritual. Significa andar perdido, confuso. Que a disciplina na nossa igreja seja motivada por uma profunda compaixão e misericórdia para aqueles que estão cegos ao pecado que estão vivendo, Deus. Por isso, nos ajuda a não permitir isso na nossa comunidade, Senhor. Nos ajuda a ser suporte, Senhor. A levantar o irmão que está caído. Nos ajuda a ter uma fala branda, amorosa, compassiva, graciosa, quando nós estivermos ajudando ao nosso irmão com sua falha, com o seu pecado, Deus. Nos ajuda a olhar para dentro de nós, a reconhecer tudo que está errado, Deus, para que a Sua igreja não seja maculada. Nos ajude a manter a santidade e a pureza em nosso meio. E obrigado, Jesus, porque temos a certeza que é o Senhor que nos mantém de pé. É a Sua graça que nos mantém firmes no caminho e aguardamos ansiosamente, Senhor, o momento que o Senhor voltará, nos dará uma pedra branca e nos dará do maná que nos alimentará espiritualmente por toda a eternidade. Nós desejamos isso. Nós desejamos estar face a face contigo, Senhor, na Tua presença gloriosa, Senhor Deus, sendo enchidos, Senhor, pela Tua glória, Deus. Obrigado, Jesus, porque hoje a nossa esperança está firme, porque ela vem de Ti. Obrigado. Assim nós oramos, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.